Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Stephanie Suero e hoje eu vim fazer uma pele para que dure o dia todo, justamente para aqueles dias de calor em que é insuportável, que tem que ficar retocando a maquiagem com frequência. Então se você quiser aprender, é só continuar assistindo o vídeo. Eu vou começar aplicando um primer. Ele já tem protetor solar, então eu vou pular a parte do protetor. Eu vou aplicar com o meu próprio dedo. Como dá pra perceber, eu tô começando a aplicar do centro para as laterais. E eu vou puxar um pouco pro pescoço. Pra base, eu vou estar utilizando toda a linha da Fit Me, da Maybelline, que ela tem a base, um corretivo e o pó. Eu escolhi essa base justamente porque ela não é oleosa e ela também não é uma base de cobertura alta, e sim média. Então ela fixa bastante e não começa a escorrer durante o dia com o calor. Para ficar mais suave e natural, eu vou utilizar um pincel Dual Fiber e aplicar de uma maneira bem suave em todo o meu rosto. Eu vou depositar um pouquinho na minha mão mesmo. Eu primeiro vou depositar a base e depois vou espalhar. Para espalhar a base é só fazer movimentos circulares, trazendo o produto do centro para as laterais. O próximo passo é o corretivo. Esse é o corretivo cremoso e ele tem uma fixação muito boa, ele não é oleoso. Eu vou aplicar logo abaixo dos meus olhos. Nariz, queixo. Você pode escolher um corretivo que ele já tem um pouco de iluminador junto, ou, no meu caso, como esse corretivo, ele é um meio tom um pouco mais claro, isso já ajuda a dar uma iluminada no centro do rosto. Eu vou cobrir algumas imperfeições que eu tenho. E já vou aplicar logo abaixo da sobrancelha para iluminar. Vou espalhar com o meu próprio dedo. Como pode ver, eu estou espalhando o corretivo, dando leve batidinhas para o produto fixar. Porque se eu pego o meu dedo e esfrego, ao invés de depositar o produto na minha pele, eu vou acabar retirando ele. Logo depois que eu espalhei o corretivo, eu vou voltar com o pincel Dual Fiber e vou só dar uma última esfumada. Próximo passo é o pó. Ele é um pó bem fininho, então ele não vai acumular produto na minha pele e ele vai ajudar a fixar a maquiagem e durar o dia inteiro. Vou usar um pincel de pó e eu vou fazer a mesma técnica com o corretivo, que ao invés de depositar o produto e espalhar, eu vou vir aplicando dessa maneira. Para o contorno eu vou estar utilizando um bronzer. Eu preferi esse bronzer que é em mosaico e o pincel um pouco mais preciso. E como essa maquiagem é para dias muito quentes, eu preferi os produtos que são opacos, mate, sem brilho. Porque conforme o dia vai passando, a tendência da sua pele é ter um pouquinho de brilho e ficar um pouquinho oleosa. Então se você utiliza produtos cintilantes ou que tenham muito brilho, esse efeito vai acontecer mais rápido. E aí você vai ter que ficar retocando a maquiagem com mais frequência e tudo mais, e vai dar um pouquinho mais de trabalho. Eu vou fazer o meu contorno logo abaixo da maçã do rosto, como pode ver, aqui, um pouquinho na lateral do meu maxilar
e na têmpora. Lembre sempre de tirar o excesso do produto, porque o contorno sempre tem que ficar o mais suave possível. Porque não é algo que você precisa ver a divisão de cor. Quanto mais esfumado e mais suave for, mais bonito e mais natural vai ficar. Para quem tem uma testa muito grande, passar o bronzer nessa região ajuda a diminuir um pouco, a dar uma impressão, né, que sua testa é um pouquinho menor. Pro blush eu também vou estar usando um blush opaco. Eu escolhi esse rosa. Ele é o Desert Rose da NYX. A numeração é PB17. Vou estar utilizando um pincel chanfrado de blush. E para aplicar o blush, ao invés de espalhar o produto, eu vou vir depositando ele assim, como eu fiz com o corretivo e com o pó. E dá pra perceber que eu tô aplicando ele um pouquinho acima da onde eu apliquei o bronzer. Para ajudar a proteger os lábios, eu vou estar aplicando um lip balm e ele tem proteção solar 15. Para finalizar o rosto, eu vou estar aplicando um pó. Esse é o Set Powder da MAC. Ele é um pó que ele pode ser utilizado como um primer. Ele ajuda a fixar a maquiagem e impede que ela fique oleosa com o passar do dia. É muito importante você utilizar um pincel bem fofo e grande para aplicar esse produto, porque a concentração dele na pele pode acabar deixando ela um pouco branca e um pouco pálida. E também, às vezes o que pode acontecer é o acúmulo desse produto, quando você for tirar uma foto, certas cores de luz, ele vai refletir muito. Você vai acabar ficando com alguma área do seu rosto muito branca. Eu tiro um pouco de excesso na mão. Para o retoque da minha sobrancelha, eu vou utilizar uma sombra marrom, que é essa daqui. É muito importante que você não utilize uma sombra preta ou um lápis preto, porque geralmente, como dá pra perceber em mim, o meu cabelo é castanho escuro, só que dá pra ver que a tonalidade da minha sobrancelha ela é um pouquinho mais suave, um pouquinho mais clara. Se você acaba carregando muito, isso dá um aspecto de envelhecido pra você. E eu acho que esse não é o objetivo da maquiagem. A maquiagem ela é feita para realçar a sua beleza e não para te deixar mais velha ou feia. E eu vou usar um pincel chanfrado. Eu tenho algumas falhas, então eu vou estar preenchendo também. E é legal você perceber que a minha sobrancelha começa bem na linha do meu nariz, termina no final do meu olho e ela arqueia no meio da minha pupila. É assim que uma sobrancelha deve ser. Se você deixar ela muito curvada, você vai ficar parecendo um palhaço. Ou se você deixar ela muito reta, você vai acabar ficando com cara de triste. Então é muito importante você descobrir o formato ideal para o seu rosto. Essa é a pele finalizada. Dá pra ver que a sobrancelha tá bem marcada, mas esse é o meu gosto. Pra quem não quiser uma sobrancelha tão forte assim, você pode usar outros tons ou outros métodos, como eu já tinha dito. E pro dia de muito calor, é sempre legal você estar utilizando um protetor solar, o primer antes da maquiagem, que é esse daqui, ou set powder, que é esse daqui, porque eles vão ajudar muito a fixação da maquiagem e a durabilidade da maquiagem também. Então, você não vai acabar ficando oleosa muito rápido
e nem precisar ficar retocando a maquiagem com mais frequência. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, então se inscreve aí. E obrigado por assistir.